Tá, Rosana tá. Marca aí, 15 minutinhos, tá? Ok, então tá. Boa tarde a todos, agradeço a presença de todos que estão participando aqui, a começar pelo nosso palestrante, os intérpretes que vão dar suporte aí durante a apresentação e as discussões, e a todos os que se sentiram à vontade, interessados na temática que vai ser abordada hoje. Assim, rapidamente, depois eu passo para a professora Tânia, rapidamente eu colocaria para todos o seguinte: em outubro, nós tivemos que cancelar uma atividade externa a pedido do próprio palestrante, considerando que ele estava com problemas de carga horária, e aí me pediu se ele poderia, de repente, se não coubesse esse ano, se ele poderia ficar para o ano que vem. Então, eu disse para ele que para esse ano realmente estava fechado, né? Então, a gente pensará, tentará, vai consultá-lo para saber se ano que vem realmente ele poderia participar, né? Esperando que essa atividade continue ad eterno, né? Então, nesse sentido de palestras, agora no dia 10 de novembro, hoje temos a do colega Tiago, no dia 10 de novembro, teremos como convidada a professora Maria José Jarque Moiano, que é da Universidade de Barcelona, e também em relação a ela, a nossa colega Janete está fazendo contatos para saber se está confirmada realmente a apresentação dela. Então, deixo, por enquanto, vocês sobre aviso para o dia 10 de novembro, de 18 às 19 horas, uma quinta-feira. Então, assim que a professora confirmar, a gente, então, faz a divulgação. Então, isso posto, Tânia, fique à vontade. Vou fechar meu microfone. Só não vou tomar muito tempo. Agradeço primeiro a participação de todos e todas que estão aqui na sala, né, para assistir a fala do nosso colega, o Tiago, sobre essa temática, né, sinalizando a cartografia para dar sentido na geografia para surdos. Um tema bastante interessante e pertinente também nesse processo de ensino, né, que envolve principalmente a disciplina de geografia no ensino fundamental e médio, nas séries iniciais e finais, né, desde a educação fundamental até o ensino médio, e também para os que buscam ser licenciados nessa área também. É um diferencial bastante interessante na pesquisa que o Tiago realizou. Então, nós passamos a palavra agora para o Tiago. O Tiago tem meia hora, né, mais ou menos, aí para expor o tema dele, e depois meia hora nós teremos o espaço aberto para as perguntas e interação, né, uma conversa sobre esse tema, sobre esses assuntos que vem a corresponder com essa temática que o Tiago vai apresentar. Então, passo a palavra ao Tiago e obrigada mais uma vez, obrigada a todos. Boa palestra para nós. Obrigado, professora Tânia, obrigado, professor Jorge. Eu, então, inicio a minha fala apresentando a temática, então, que é sinalizando a cartografia para dar sentido na geografia para surdos, né? Essa pesquisa, ela fez parte, ela é o título do meu trabalho de final de mestrado. Ele foi orientado pela professora doutora Mafalda Nesi Francischetti, que hoje estamos tendo o privilégio de tê-la conosco aqui, assistindo esse momento. Agradeço a participação dela. Fiz o convite, ela prontamente aceitou. Então, eu vou apresentar um pouquinho, um recorte, né, da minha pesquisa, que a gente desenvolveu no programa de mestrado. Perdão, está passando para cá. Na pesquisa de mestrado em Francisco Beltrão, no programa de pós-graduação em Geografia. Eu, como comentei, né, fiz um recorte apenas para a gente focar também mais na temática que o grupo do Por Libras vem discutindo e que eu consegui relacionar com a área que a gente estuda no grupo do Por Libras, assim mesmo como foi discutido na pesquisa do mestrado. Então, a pesquisa ela iniciou em 2015 e foi até 2017. Eu organizei, né, só colocando, topicalizando um pouquinho do trabalho em si.
eu apresentei a trajetória da educação especial num primeiro momento, falei sobre a educação de surdos, né, como todo o processo, todas as modalidades de educação que tinha, qual que eram as perspectivas filosóficas, teóricas e metodológicas também em relação à educação de surdos. Eu trouxe aqui também uma discussão sobre educação de surdos no Paraná e a gente focou também um pouco na educação de surdos no município de Francisco Beltrão. Só fazendo um parênteses em relação a esse tópico, ele foi muito importante porque nós conseguimos, durante toda a pesquisa, alguns dados inéditos, né, em relação principalmente à educação de surdos no Paraná. Eu tive o privilégio de conhecer a primeira professora de surdos, que ministrou aulas, né, em Francisco Beltrão. A gente fez uma pesquisa um pouco focado na história dela e também do município desenvolvido. Ela trouxe todos os elementos também, ela sendo de Francisco Beltrão, mas também ela era considerada uma das primeiras professoras de surdos do Paraná. Ela foi no INES fazer o magistério aquela época, né, magistério para trabalhar com as crianças surdas. Então, no trabalho a gente conseguiu agregar e trazer essas informações tão importantes também, né. Então, por isso que eu fiz somente abrir esses parênteses em relação a isso, né. Não vou trazer, aprofundar um pouco mais, mas só ressaltando também a importância desse aspecto aqui. Nós trabalhamos, então, os aspectos gerais do processo de aprendizagem dos discentes surdos, porque não tem como a gente discutir o ensino de geografia sem antes a gente permear e passar pelas discussões que envolvem a aprendizagem dos alunos surdos. E focamos, então, posteriormente no ensino de geografia, e onde surgiu a organização do glossário, né? Então, o que motivou em trabalhar com o glossário de termos da cartografia, ele surgiu primeiramente da situação restritiva que a gente observou tanto na prática, né, com profissionais intérpretes, como na formação dos professores e também no próprio processo de aprendizagem do aluno surdo. Né, os termos escolhidos, né, que posteriormente eu vou apresentar para compor o glossário, foram resultados, né, que a gente buscou, né, que eu identifiquei durante o período de observação, dentro da metodologia, né, todo esse processo, e eu fui anotando quais eram os conceitos focados na disciplina de cartografia, né, nos conteúdos da cartografia na disciplina de geografia. Então, foi num colégio estadual, Eduardo Virmond Suplicy, na cidade de Francisco Beltrão, onde eu fiz o mestrado, né? E nós ficamos com o ensino médio. Por que com o ensino médio, né? Porque nós consideramos que os alunos já tiveram do 6º até o 9º ano, né? Eles já tiveram conhecimento em relação à geografia. Então, no ensino médio, que tem um aprofundamento em relação à cartografia, nós vamos focar para entender o que eles tinham entendido ao longo desse processo construtivo do conhecimento da geografia e também do conhecimento que envolve a cartografia e principalmente nos conceitos elementares, porque são esses conceitos super importantes da cartografia que leva com que o aluno, né, não somente o surdo, mas também o ouvinte, a compreender todos os fenômenos, tudo que acontece da geografia. Né, não somente a parte física ou a parte humana, mas assim, alguns conceitos são de extrema relevância para todo o conhecimento da geografia. Então, eu trago aqui alguns conceitos em relação que a gente discutiu no trabalho, né? Então, num tópico em relação ao ensino de geografia para surdos, né? Trouxe a questão das escolas inclusivas, que ela requer um sistema educacional que reconhece as diferenças individuais, né? E como pensar a prática docente, né? Então, tanto a escola quanto os professores tomam como base, principalmente quando o mundo verbal, né? Principalmente quando a gente relaciona com a educação da pessoa surda. Não se pensa diretamente e foca-se na educação da pessoa surda única e exclusivamente. Né? Então, leva-se toda aquela bagagem, aquele arcabouço que tem da educação dada, né, para ouvintes, e a gente observou e percebemos também que é apenas uma adaptação. A questão do currículo também, né? O currículo ele requer algumas adequações, né? Trouxe aqui o caso, uma citação, né, que Perlin e Strobel apresenta, né, que o currículo necessita ser respeitado né, também a questão da abordagem cultural da pessoa surda, sobre as práticas do ensino de geografia, né? Então, como que deve ser essas práticas? Pensado
no ensino de geografia, já levando em consideração o público surdo, né? Então, o ensino por meio de imagens, mas não somente a imagem por si só, né? Mas considerando também as representações do cotidiano, a linguagem imagética que a geografia possibilita, que é uma ferramenta também utilizada para ensinar geografia, os conceitos experimentados e vividos pelos alunos, né? São conceitos vividos e conceitos abstratos, depois futuramente discutidos e aprofundado, e também a questão da ação mediadora, a importância da ação mediadora, né, nesse processo de construção do conhecimento do discente surdo. Então, né, fiz essa apresentação maior, né, em relação aos tópicos anteriores, e trago mais especificamente, então, o capítulo que nós trabalhamos a questão dos símbolos e códigos linguísticos na educação de surdos e no ensino de cartografia. Então, eu apresentei usei como referência, né, alguns autores, né, o exemplo da professora Mafalda Francischetti, uma das referências que trabalha a questão da cartografia, o ensino de cartografia. Também trouxemos outros autores, né, mas eu trouxe algumas citações que remetem, que mostram o porquê que nós começamos a relacionar o ensino de cartografia e também a educação de surdos e a linguagem que envolve essas duas áreas, né? Porque a cartografia, ela é um sistema de análise da representação codificada dos signos, né? Que tem no mapa o seu instrumento representativo com alto poder de sistematização. Então, eu trouxe um exemplo, né, daquilo do todo que a cartografia pode contribuir, e trouxe a figura do mapa como algo, né, com maior representatividade. Só um pouquinho que a minha bateria aqui estava acabando. Ai, gente. Aí, deu certo. Desculpa. E trouxe também uma outra citação, né, que foca, né, nessa questão da linguagem mesmo, na linguagem cartográfica e as formas de linguagem, né, que a cartografia, enquanto ciência, ela utiliza-se de uma linguagem universal, porque se vale de um sistema de signos compreensíveis por todos. É uma linguagem visual, embasada na semiologia gráfica, né? Então foi onde nós começamos a organizar as primeiras aproximações em relação à linguagem cartográfica e à língua de sinais, e nós conseguimos encontrar algumas similitudes em relação a todo este processo também para a construção do glossário posteriormente. Então, quando nós começamos a discutir e apresentar a questão das línguas de sinais, da língua de sinais, no caso da Libras, nós focamos um pouco mais em específico nos aspectos linguísticos que envolve a Libras, né? Então, não vou aprofundar muito, que isso aqui é de conhecimento de muitos em relação à parte da fonologia, né? Então, eu trouxe aqui algumas representações que eu fiz em a discussão, mas trouxe para os que não são familiarizados também, porque eu sei que tem alguns alunos do curso de Geografia participando do PIBID. Então, a língua de sinais, né, ela tem seus parâmetros, né? Então, nós temos 5 parâmetros que compõem a língua, né? Então, entre eles temos a configuração de mão, o ponto de articulação, o movimento, né? E orientação e a expressão facial corporal. Esses são os parâmetros que compõem a Libras, né? Então, eu trouxe aqui como exemplo a questão da composição de uma palavra e a composição de um sinal. Então, nós observamos que na língua oral nós temos a palavra, ela se compõe pela união de letras, né? Então, há uma união de letras que compõe uma palavra que nos vai dar um significado. Na Libras, a gente não tem as letras ali de modo, a grosso modo dizendo, e sim esses parâmetros, né, esses elementos que eu comentei, que compõem e dão a ação do sinal em si, né? Então, quando falado do glossário, quando apresentado o glossário, né, nós precisávamos entender como que se dava tudo isso, né? E como eu disse anteriormente, nós fomos para a sala de aula, a gente fez todo o processo metodológico focado também no estudo em locus. Fui na escola, conversei com os professores, conversei com os alunos surdos, né? Nós organizamos um questionário para que eles pudessem desenvolver. E a metodologia, né, além deste questionário, nós também observamos qual era a metodologia que o professor empregava, né, qual que era a dúvida que o aluno apresentava, porque durante as aulas a gente consegue
consegue observar como que se dá a relação entre o professor e o aluno, a relação entre o intérprete e o professor, e o intérprete com o aluno também. Então, durante as observações de sala, teve pontos que nós fomos destacando em relação a esse processo, e os questionários, né, que foi aplicado aos professores, vale destacar que alguns pontos em relação aos questionários, os professores apresentam grande dificuldade, né, comentaram que eles tiveram, no caso dessa professora do ensino médio, mas outros também que a gente fez entrevistas e conversamos, né, mas nós focamos no ensino médio, mas todos eles comentaram que há uma dificuldade em relação às metodologias, porque muitas vezes a formação inicial, né, não deu conta, e muitas vezes a sobrecarga de trabalho, né, então acaba dificultando. Mas essa professora também, ela tinha uma expertise em relação a isso, ela conversava muito com os intérpretes, né, ela pensava, ela buscava a universidade, ela foi uma professora que recentemente tinha voltado do PDE, então ela tinha um conhecimento, ela já tinha estratégias diferenciadas, né, que facilitavam muitas vezes esse processo metodológico de ensino mesmo, né? Então a gente analisou essa questão da relação também. Então eu trouxe aqui para vocês o que os surdos sinalizaram a respeito dos conceitos. Eu escolhi 3 conceitos, né, para apresentar para vocês: o conceito de localização, o conceito de escala e o conceito de orientação. Né? Então, no conceito de localização, o aluno 4, né, ele me disse assim, que para ele, localização é lugar, país, lugar por onde ir. Esse era o que ele entendia de localização. O aluno 5 me disse assim, que lugar no mundo, países e cidades. Tá exatamente como eles sinalizaram, tá? Tá em glosas aqui. Para o conceito, né, o termo de escala, ele nos disse, o aluno 4 também nos disse assim, distância, tamanho no mapa, né? E o aluno 5, ele falou que é a distância de um lugar para o outro, né? Então, ele não vê a escala, né, como no seu real significado, e sim, simplesmente, mas ele tem uma noção de tamanho. Né, e isso a gente conseguiu identificar, que ele tem uma noção de tamanho, mas não um conceito estruturado como ele deveria ser. Em relação ao conceito de orientação, né, por que eu só trouxe esses 2 alunos? Porque os outros 2 repetiam praticamente os mesmos conceitos. Né? Ele disse assim que orientação é simplesmente norte, sul, leste e oeste. E o outro colocou assim, que é onde ficam os lugares, no sul, se vou para leste, se vou para a direita ou para a esquerda, né? Então, ele colocou esse conceito, essa construção em relação ao termo, né? Então, o termo orientação e o seu significado para ele em relação ao conceito de orientação. Aqui eu trouxe só para mostrar para vocês, né, qual foi o questionário. Este questionário eu fiz gravado, eles tinham um pouco de dificuldade na escrita, os dois principalmente, então eu fiz sinalizado, né? Então eles me responderam e eu fui depois fazendo a transcrição deste material. E após isso, né, depois de todo esse processo de observação em sala, a entrevista com o professor, né, o questionário do professor, a coleta do questionário do professor, a análise do questionário do intérprete também, eu consegui, e assistindo durante todas as aulas de cartografia, de geografia, eu consegui observar o que o aluno tinha de dificuldade e o que não havia sinal para aquele momento, para aquela aula de geografia de modo geral, né? Principalmente nos conceitos da cartografia, né? Então, feito isso, tendo esses termos organizados, né? Eu convidei alguns colegas, né, alguns amigos meus já, que são intérpretes, são professores surdos, teve um aluno do ensino médio também, e uma professora ouvinte de Libras, que é a Aline, ela está presente aqui conosco também, participou desse nosso processo, né? Então, nesse grupo de trabalho, o primeiro momento foi de apresentar para o pessoal que estava ali presente, o que significava cada termo, né? Qual o significado de cada termo que eu tinha organizado. Eu vou mostrar para vocês depois, bem rapidamente, cada imagem de como foi, né?
Então, eu organizei, eu e a professora Mafalda organizamos todos os termos e os significados de cada um deles, os conceitos estruturados, fizemos a apresentação, usamos todos os materiais possíveis que a gente tinha, geódromo, mapa, globo, todos os materiais que a gente achava necessário para apresentar e conseguir fazer com que os surdos também tivessem essa compreensão mais efetiva do que era aquele conceito, aquele termo significava. Né, porque até mesmo os surdos, eles não, né, mesmo por sendo professores, né, eles não tinham muito fundamentado esses conceitos. Foi bem interessante que um dos professores que participou desse professor surdo, ele ama geografia. Então, assim, ele estava muito animado, então ele já tinha um conhecimento que ele já tinha pesquisado, então foi uma construção bem interessante de todo esse processo. Teve bastante discussão, porque às vezes eles não compreendiam, porque gerava uma certa dúvida em relação a como que se dava esse processo, porque alguns deles são fenômenos, né, o de orientação, a movimentação toda a rotação, a translação, então esses conceitos devem ser bem estruturados, né? Então, nós trabalhamos com uma linguagem, foi todo ele organizado em Libras, né? A língua de uso foi a Libras, né? Todos eram sinalizantes. Depois a gente teve um período de discussão. E foi muito curioso nesse período de discussão, que também foi um dado bem importante, foi em relação à própria organização. Os ouvintes se organizaram em grupo, automaticamente. E os surdos se organizaram num grupo. Isso foi algo assim bem, bem curioso. Então, foi discutido, foi pensado em sinais, foi trabalhado, a gente fez uma pesquisa prévia para saber se já tinha alguns sinais padronizados em relação a isso, e grande parte deles não tinham, né, quase na sua totalidade. E foi muito interessante que durante a criação dos sinais, o processo construtivo, né, de discussão em relação aos sinais, os surdos, era muito visual. Era tudo muito... Eles levavam em consideração o significado, né? Depois vocês vão ver os vídeos, o significado daquele termo para que ele consiga construir um sinal que combine. Isso foi bem interessante. Já os ouvintes ficaram, às vezes, muito presos na letra, na língua portuguesa. E foi muito natural isso. E teve uma discussão, a gente teve, né? Foi possível a gente discutir tudo isso, né? E antes mesmo de fazer esse processo de discussão dos sinais, eu apresentei para eles as questões da restrição para a criação de um sinal, né? Que é a questão da acuidade visual, da condição de simetria, da condição de dominância, que são elementos que devem ser respeitados na produção de um sinal. Né? Então, neste momento de discussão, né, antes mesmo disso tudo, a gente apresentou, né, essas situações que não pode ser o sinal, um movimento pelo movimento, mas deveria ter uma regra, tem uma regra para que isso ocorra, né? Então, aqui eu trago já para vocês uma apresentação de como foi organizado o material para apresentação para o grupo de discussão, né? Então, eu trouxe aqui o termo escala, e todas as representações, né, por exemplo, qual que é a diferença de escala numérica, de escala gráfica, eu trouxe imagens, né, eu mostrei aonde estavam as escalas, onde a gente consegue encontrar as escalas, né, trouxe o conceito dele, né, o significado deste termo, então, para eles, né, para que depois a gente pudesse construir. A palavra, né, a principal delas, né, que foi cartografia, né, que é uma área de uma ciência, né, então eu trouxe todas essas explicações, trouxe todas essas discussões, né, para que os surdos pudessem se apropriar, né, de fato disso tudo e entender efetivamente o que significava cada termo desses. Após isso, né, as discussões a gente fazia, nós fazíamos as filmagens, né, organizávamos as filmagens de todos os sinais e após isso, né, foi feita a transcrição em SignWriting, né, para que a gente tivesse um registro gráfico também, né, e o material utilizado, o software utilizado foi o Single Puddle, né, que é um software online utilizado para transcrição, né, para a organização do SignWriting, para que a gente não perdesse também esse registro, né, do sinal, além do vídeo, mas tinha essa transcrição. E aqui eu trouxe a lista
de todos os termos que eu levantei durante as aulas, né, que foram anotados e percebidos durante as aulas, que necessitava de uma maior discussão e que não tinham sinais, né, que não havia sinais para estes termos, né, que foi o sinal de cartografia, mapa, carta topográfica. Então, foram levantados 23 sinais, termos no caso, né, 23 termos que a gente levou para discussão. Aí eu trouxe para mostrar para vocês aqui o sinal de cartografia, né? Então, este é o material pronto, né? Então, aqui eu tenho um recorte da produção, trouxe sempre uma referência de quem trabalhava aquele conceito. Tem a imagem, né, que meio que correlaciona. Tem a continuidade do sinal, né, em modo de foto. E tem também o vídeo em libras, né? Então, aqui tem o sinal de cartografia, né? Então, eu vou mostrar para vocês. Aí eu coloquei, né? Então, primeiro tem a datilologia da palavra cartografia. E depois o sinal, né? Aí, então, o sinal de cartografia, né? Aqui. O porquê que os surdos escolheram este sinal, né? Porque aqui é como se fosse um mapa, né? Então, o mapa aqui seria esse papel e que tivesse diversas possibilidades, né? Então, o mapa ele tem diversas possibilidades, diversos desenhos. Então, eu lembro muito bem em relação a isso, né? Porque, além disso tudo, ele é um sistema de análise de representação, né? Que sistematiza, né? Então, ele tem essa visão geral. Então, tem até mesmo a questão né? Eles viram o mapa, né? Tem até um texto da professora Mafalda, né? Que eu até passei para eles, né? O prego caiu, agora me perdoe que eu não vou lembrar o título, mas é mais ou menos assim, que o prego quebrou e o mapa caiu, algo assim, que aí a gente trabalhou todo como que você trabalhar de fato, como que é trabalhar efetivamente com o mapa e tudo mais, né? Então, trouxe o conceito, né, no material final, né, no glossário final. Então, ali tem a imagem, né, tem a sequência de sinais, a representação pelo Simon Writing e o sinal em específico. Aí tem aqui o outro sinal de mapa. Logo depois, o Capovilla trouxe uma outra representação de mapa também, mas esse tinha uma relação mais direta com o que a gente tinha discutido, né? Então, aqui tem o sinal de mapa. O sinal de orientação foi o mais interessante de todos, né? Porque os surdos consideraram, além do movimento, né, a trajetória aparente do Sol, né? Tem toda essa questão, e eles levaram em consideração também que ele não é somente leste-oeste, né? Então não tem somente essa relação, mas existe algo por trás disso tudo. Então eles organizaram, né? Nós organizamos em grupo, né? O sinal para orientação que combinasse com o conceito, né? Com o significado do termo em si, né? Então eles utilizaram assim, né? Eles se colocaram a mão nessa posição com essa configuração de mão, como se fosse em P, né? E eles colocaram aqui o plano, né? E o movimento que o Sol faz, mas não deixando de descaracterizar também a orientação do Sol, né? A orientação, porque para eu saber o direcionamento, eu preciso ter essa visão, né? Então, isso tudo foi bastante interessante nesse processo. O conceito de localização, né? Também trouxe o autor, que discute, que apresenta um significado para este termo, né? De localização. O sinal ficou este, né? Então, eles mantiveram o sinal, né? A base, né? E colocaram, né? Para que, né? Então, tem essa relação direta com as coordenadas e tudo mais em relação à própria localização. Aí, outro sinal bastante interessante, e que esse eu já consegui compartilhar com outros colegas também, e é um sinal que eu já fiquei bem feliz, que eu já vi outros intérpretes utilizando, que é o sinal de geoprocessamento. Né? Então, fiquei bem feliz quando num congresso eu vi o pessoal utilizando esse sinal, né? Então, quer dizer o que o trabalho, a pesquisa, né? A gente já vem coletando os frutos dele, né?
Então, eles utilizaram, né, as diversas possibilidades de geoprocessamento, né? Então, de geoprocessar. Então, eu tenho aqui, no caso, o relevo ou o lugar, né? E as multiplicidades de mapas, né? Ou de cartas ou de documentos que eu posso gerar, né? Então, por exemplo, eu posso ter né, um mapa ali de ferroviário, um de relevo, um de hidrografia. Então, isso, o geoprocessamento, ele consegue se apropriar, né? Ele consegue produzir um material com essas informações, né? Então, essa multiplicidade que ele gera. Então, foi um sinal bem interessante que a gente discutiu bastante e os surdos tiveram um feeling muito interessante em relação a ele mesmo, né? Aí o sinal de projeções cartográficas, né? Então também a gente não identificou, não localizamos uma pesquisa, mas nós não encontramos um sinal específico para projeção cartográfica, né? Então né? Então tem a representação aqui que está fazendo o sinal agora, né? Então ele fez o globo e como se ele tivesse aberto. Mas depois a gente fez também da projeção cônica, da projeção cilíndrica e todas as variações também. Né? Então isso tudo pôde contribuir com essa discussão. Então, assim, eu trouxe até então apenas alguns sinais, né, desses 23, né, eu sei por conta do tempo, quase deu tempo certinho, deu 27 minutos, né, então eu fiz uma breve explanação do que foi muito mais a pesquisa em si. Então, agradeço a participação de todos, né, fico aberto aos questionamentos, né, e ter meus contatos também. Deixa eu ver aqui, né? Tânia, você continua? Só um minutinho, estou abrindo a câmera. Ah, tá, eu vou fechar a minha, então. Ok, aí. Thiago, parabéns pela sua apresentação, pelo trabalho. Eu ainda não tinha visto nesse nível. Gostei muito, assim, particularmente, gostei demais mesmo dos dados que você trouxe, da sua propriedade, né, no momento da apresentação. Muito, muito bom mesmo. E então agora estamos abertos para as perguntas. Professor Jorge também, se quiser fazer abrir a câmera, que eu acho também, né, legal ter o prof aqui conosco sempre. Sim, até assim para quebrar um pouco os gelos, eu já vou fazer uma perguntinha para o Thiago. Aí, bom, parabéns, Thiago, aí realmente bastante interessante o trabalho. E já quero também aqui registrar e agradecer a presença da sua orientadora, a professora Mafalda Nese. Seja muito bem-vinda, professora, e também de todos os demais colegas que se fazem presentes. Ao mesmo tempo, já aproveitando, eu quero agradecer também ao colega Ringo Bess, que tem um grupo, participa de um grupo de pedagogia e didática, de tradução, lá da UFSC. Então, ele tá parabenizando a atividade e também a gente agradece o que ele nos fala, né? E que sejam todos bem-vindos pela mesma forma. Tiago, sempre é a mesma questão. Ficou claro, né, que vários sinais, não havia sinais equivalentes a vários termos técnicos da área da cartografia. E aí você já falou que, em princípio, identificaram 23 e que esses termos eles foram trabalhados e parece que também ficou claro, me parece que você disse isso, que os surdos acabaram decidindo quais seriam os sinais que seriam atribuídos para esses termos. Então, minha pergunta, considerando a questão lexical, é apenas essa. Esses termos, para além daquela citação que você viu no evento, já podemos considerá-los lexicalizados, no sentido de que ele se amplia, ele não fica restrito só aos estudantes que participaram da pesquisa, né, ou desse trabalho dentro de sala de aula, ou ele já pode assim, ser considerado aceito e usado nacionalmente?
Então, essa foi uma das situações levantadas pela banca no dia da apresentação. Principalmente porque às vezes as pesquisas ficam muito presas, né? Elas ficam guardadas, né? Sempre que possível, quando eu participo, inclusive hoje também, eu participo dos grupos de WhatsApp de tradutores, intérpretes, e hoje eles me perguntam qual o sinal que eu utilizaria hoje mesmo. Não foi um sinal de bacia, eu não fiz o sinal, a gente não estudou o sinal de bacia hidrográfica, mas a gente discutiu o conceito de bacia hidrográfica, a gente não tem o sinal também, né? Então, todos os sinais, quando me perguntam, eu sempre repasso e já encaminho a pesquisa também. Então, assim, ainda eu não vi os sinais em dicionários formais, né, como a gente conhece, mas, assim, ele vem tomando proporções, porque eu sei que já outras pessoas já buscam. Uma forma, professor, também que eu tenho para dizer para você que mais pessoas vêm buscando é o número de downloads que eu já identifiquei, né? A gente já conseguiu, o próprio sistema do UniOS, ele faz essa contabilização, então tem quase mil downloads. Né? Então, mais pessoas vêm buscando, eu sempre encaminho, e outros colegas já me disseram que utilizaram o conceito e levaram até mesmo o glossário, eles imprimiram a parte que era somente o material e mostraram os vídeos que foram desenvolvidos também, que está disponível. Então, isso tudo, eu acredito que com brevidade ali, ele começa cada vez mais se espalhar e vai se tornando né, eu acho que vai se lexicalizar mesmo, né? Mas assim, eu sei já de outros locais que já se apropriaram do sinal também, que já estão utilizando, porque eles tiveram maior relação. Até mesmo o Capovilla, ele trouxe um sinal de cartografia. Só que o sinal de cartografia ele não tinha uma relação direta, porque ele falava, no sinal ele diz assim, desenho, apenas o desenho em si, né? O sinal de desenho, mas ele não representa a especificidade que é, de fato, a cartografia, a palavra, né, o termo cartografia, juntamente com o seu significado. Né? Então, isso tudo a gente já conseguiu observar. Então, eu ainda creio que está um pouco uma questão de regionalismo em alguns lugares, mas que com o tempo, né, com a pesquisa se dissipando, cada vez mais vai tornar-se mais real isso, né? Perfeito. Parabéns, sucesso aí. Seria isso. Vou fechar rapidinho minha câmera para não ficar muito pesado, tá? Tá bem. O Luiz Demetrio está perguntando se esse material tem como ser disponibilizado, Thiago. Sim, ele está disponibilizado, até mesmo pode ser baixado do Observatório de Tese, né, de Tese e Dissertações da UniOeste, o TED, lá está disponível sim. É só colocar meu nome, o Thiago, ou colocar cartografia para surdos, vai identificar, porque não tem muitos trabalhos nessa área. Né? Então, às vezes a cartografia está muito confusa, até mesmo o conceito de cartografia. Né? A cartografia da geografia, né? Mas hoje em dia a cartografia, o conceito em si pode ser usado em outras áreas, mas só colocando essas informações já consegue localizar ela no banco de tese e dissertações da UniOeste, sim. Lá também tem onde acessar os vídeos e tudo. Ótimo. Eu tenho uma pergunta também. Na verdade, eu acho que não é bem uma pergunta, mas é uma inquietação, tá? Uhum. Uma inquietação que eu estou vendo que tem vários surdos aqui assistindo agora, e talvez eles possam assim, ajudar a pensar um pouco sobre isso. Por quê? Nós temos geralmente aqui como a linha do horizonte, né? E aqui o sol se pondo, sol nascendo, né? Para poente, nascente, poente, né? Quando a gente vai falar lá dos pontos cardeais, ou algo nesse sentido, né? Principalmente com relação ao Sol. Só que a gente sabe que o Sol, ele não é, a Terra não é o centro, né? Não é o Sol que se movimenta, e sim a Terra que se movimenta ao redor do Sol. E isso aqui, esse sinal, né? Aqui. Aí, né, para os surdos também, né, no caso. Não é, a gente tá fazendo, nós estamos reproduzindo uma ideia lá, né, muito inicial
agora fugiu, do Galileu Galilei, né? Que que é do a Terra é o centro do universo. Isso, exatamente, que a Terra era o centro, né? Depois o Galileu Galilei vem dizer que o Sol era o centro do universo e tudo mais, enfim. Aí ele muda toda aquela concepção e nós estamos ainda antes, né? Fazendo o sinal como se a Terra aqui a Terra, o horizonte, fosse o centro e o Sol ficasse se movendo. Então, teria outra forma, né, no caso, para os surdos, e para a gente pensar, haveria uma outra maneira de sinalizar o Sol nascendo, o Sol se pondo, sem que o Sol fosse ele se movendo e a Terra tivesse essa ideia de que ela é o centro, tirar essa ideia do centro e colocar o Sol aqui como centro e a Terra fazendo essa movimentação, justamente para seguir a mesma linha e não fazer essa distorção, porque talvez os surdos não tenham percebido isso ainda. É que, porque na verdade, é a visão, é o Sol que ele vê se pondo, é o Sol que ele vê, né? Talvez isso não tenha chegado para ele de alguma maneira. Então, isso, na verdade, é que aqui, Tânia, ele tá preso, né? O conceito, o termo, ele tá sozinho, né? Mas nós usamos o geódromo, então antes disso tudo, tem outros conceitos que vêm, né, nesse processo de construção, né, do conceito. Então, aqui o termo está isolado, mas tem todo esse processo, né? Então, por exemplo, né, principalmente o sinal de rotação e translação, né? Então tem todo o movimento, né? Então tem um movimento duplo também, né? Então, que a Terra se move, o Sol vai permeando todo a elipse também. Então tem um pouco disso, sim, mas isso antecede, né, a esse conceito. A professora Mafalda pediu se ela pudesse falar brevemente, né? Professora, a professora tem a palavra e seja muito bem-vinda. Mais uma vez, né, nós agradecemos a sua participação aqui conosco. Abrimos para a professora quiser acessar, ligar a câmera, também fique à vontade para a gente ver. Ótimo. Um prazer conhecê-la. Boa tarde, o prazer é todo meu. Muita gratidão pelo convite. Primeiro, o Tiago, né, que fez o convite, e daí pela organização, o professor Jorge, a professora Tânia e os demais, as intérpretes que fazem esse trabalho lindo, maravilhoso, mas árduo, né? Muito árduo e muito, muito gratificante, né, pelo resultado que dá ao conhecimento das pessoas. Só que eu não poderia deixar de dizer da minha admiração pelo Tiago, desde que ele me procurou. Eu falei para ele, quando ele me procurou, eu falei, o sorte essa minha, né, de aparecer essas pessoas na minha vida. Aprendi muito com o Tiago, muito, 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 mas eu penso assim que o conhecimento científico é uma coisa para a vida que a gente vai aprender a vida inteira. Mas uma das coisas assim maravilhosas e maravilhada que eu fiquei com o Tiago foi exatamente a vontade que ele tinha e tem, ainda bem que tem, ainda continua, de auxiliar os surdos, né? Então, veja a professora Tânia ali falando dos conceitos de geografia, e eu fiquei aqui, mas eu já pedi para falar antes, mas nós da geografia ficamos assim, com muita vontade de falar. Porque pense bem, para nós ensinarmos esses conceitos difíceis, né, professora, que não é o Sol que se move, é a Terra, mas que se a gente olha o Sol que se move mesmo, então esse movimento aparente de explicar não é brincadeira para os alunos regulares ditos normais. Imagine para cegos, imagine para surdos, o que a gente faz com o movimento da Terra, com os movimentos da Terra, como ensinar. Então, é muito complexo, né? Mas o Tiago bem disse que essa complexidade, ela também vai nos sinais, porque já é complexo o conceito. Agora, imagine quando não tem um termo para esse conceito, aí fica muito mais difícil. E o que o Tiago está fazendo, na verdade, ele está descobrindo o mundo geográfico dos sinais para surdos. Essa é a verdade do Tiago, né? E é uma verdade tão importante que ele começou agora a fazer isso. Então, só uma coisa que eu gostaria de falar para o Tiago, porque daí depois, como nós perdemos o contato, né? Porque o Tiago ele foi para outros locais e cuidou da vida e trabalhou e continuou estudando.
Mas uma das coisas assim que agora, vendo essa apresentação, Tiago, acho que você teria que ver, eu não sei te responder nesse momento, mas é algo para você pensar como registrar isso. Você precisa registrar isso, eu não sei aonde que é, eu acho que até vou te ajudar a descobrir isso, mas você tem que fazer esse registro, tá, Tiago? Porque, por exemplo, nós estamos agora com uma outra orientanda, com a Maiara, criando, além da UFSC, eu vi que tem gente aí da UFSC que começaram a fazer os sinais dos mapas para cegos, então nós estamos criando outros símbolos também, nós aqui da Unioeste, no Grupo Retli. Então, tudo isso é uma necessidade que nós temos que registrar. Então, só minha dica para o Tiago, que sim, Tiago, além de tudo isso que você falou, tentar ver legalmente como é que faz esse registro, que ele é importante. E no mais, parabéns. Eu não esperava coisa diferente de você, Tiago, e boa sorte na tua vida. E assim, que eu sempre digo, ainda bem, que eu sempre digo, que bom que a gente fala em vida as coisas. Eu sempre disse para ele que eu admiro ele, que eu aprendi muito com ele, e que ele é muito competente, e ele continuou sendo. E tão foi, e tão é, que você vê a apresentação dele, depois o Tiago vai dizer quantos anos faz, que eu não me lembro, é super atualizada. É super atualizado. Agora, a professora Tânia, dizer que é fácil ensinar esses conceitos, não. Muito difícil. Porque se a professora, não sei de que área que é, deve ser de letras, não sei, mas se nós que somos formados em geografia, que trabalhamos a ciência há muitos e muitos anos, se a professora tiver filhos ou sobrinhos, alguma coisa, tenta ver como que eles entendem o movimento do Sol e os movimentos da Terra, e etc. E também, a minha neta, de 8 anos, me perguntou, ela não entendia. Ela sabe que sou da geografia. Ô, vovó, como é que é essa história? Onde que termina o bairro, começa a cidade? Então, assim, as coisas são, no real, tem algumas abstrações já na realidade, porque onde que é o limite de uma coisa que começa a outra que não está ali marcado como está no mapa, né? E para transpor isso do abstrato para a realidade, porque a geografia é real, né? A geografia é real, porque o espaço é real. Então, isso que é o maravilhoso da geografia. Então, a vocês todos, parabéns, Tiago, mais uma vez, a minha admiração continua e será eterna. Às intérpretes, a minha gratidão e a minha admiração pelo trabalho. Professora Tânia, gratidão, professor Jorge e os demais que organizam o evento. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora, muitíssimo obrigada pela sua fala. E, realmente, esses conceitos não são fáceis, assim como tantos, né? Tantos conceitos que existem nesse... representar alguns referentes não é fácil, em Libras, e os conceitos, principalmente esses que a gente olha de uma forma, mas o conceito e o significado é outro. Então, isso é muito mais complexo ainda. Por isso que eu trouxe justamente essa questão, né? E tem aqui o menininho do lado, que logo vai chegar nessa fase. E olha, eu vou dizer para vocês, eu fui aprender de fato o movimento de orientação, rotação, translação, tudo isso eu aprendi no mestrado, na aula da professora Mafalda, porque a gente achava que a gente sabia, até descobrir que a gente não sabe de tudo e que a gente, né, e foi lá que nossa, é isso mesmo que é este conceito, né? Isso foi bem gratificante também, né? Pessoal, seguinte, esperamos aí ter mais perguntas, mas eu gostaria de fazer algumas chamadas aqui de atenção. Aqui no chat, a Anelis e o Ringo também, eles fazem referências ao Inventário Nacional da Libras, né? E que há um grupo na UFSC que trabalha também com essa questão. Isso é uma informação até para o próprio Tiago, tá? Tiago e todos os outros que estão trabalhando com essa linha de discussão. Mas aí eu aproveitaria, não sei se a Tânia tem mais pessoas para perguntar, eu até convidaria o Ringo ou a Anelis, ou os dois, enfim, para, de repente, eles falarem um pouco, porque Ringo e Anelis e todo o restante das pessoas. É também uma proposta do nosso grupo com essa atividade, a gente trocar experiências.
saber o que as outras pessoas também estão pesquisando, com o que elas estão trabalhando, e de que maneira, eventualmente, a gente pode até fazer articulações de trabalhos conjuntos, desenvolvimentos, e vai nesse sentido. Então, eu gostaria eu faço esse convite à Annelise e ao Ringo, se eles gostariam de abrir as suas câmeras e, de repente, falar um pouco sobre esse inventário. Parece não, com certeza isso vai ser uma informação bastante útil para todos nós que estamos ouvindo, né? Eu vou falar bem rapidamente, que eu acho que o Ringo é que vai poder falar melhor que eu. O meu conhecimento é bem superficial nesse sentido. Eu sou a Annelise, eu sou intérprete de livros aqui na UTFPR, Campus Apucarana. Primeiro, eu parabenizo, Tiago, seu trabalho, né? Achei que tivesse perdido, que tinha sido ontem, mas não. E eu só lembrei disso quando o professor Jorge falou, né, a primeira questão dele, e daí eu lembrei desse inventário de Libras, desse glossário que está sendo feito na UFSC, que a professora Daniele, que trabalha aqui também como professora, é surda, né, a professora Daniele Nick, o Thiago conhece ela, a Dani, isso, ela faz parte, parece que o Ringo vai saber explicar melhor que eu, né? São grupos e ela é de um grupo que faz análise de alguns sinais, né? Ela colabora com isso quando chega o glossário, né, tal. Então eu coloquei ele no chat só para você, assim, vocês estão falando dessa questão, né? Então talvez encaminhar para lá o seu trabalho, né? Além do jeito que a gente já tem aqui, né? Já tem disponibilizado, para que ele entre ali, né, nesse grupo, né? Acho muito importante. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Annelise. Bom revê-la. Não sei se o Ringo gostaria também de dar uma palavrinha. Fique à vontade, Ringo. Gente, eu tô ligando meu computador. Tá ok. Sim, tá bom? Tá ok. Então, enquanto isso, deixa eu só aqui dizer o seguinte, Thiago, tem uma mensagem dizendo, primeiramente, parabéns, é o Luiz Demétrio Proeto que tá falando, tá? Pelo seu trabalho, que é genial. Além do foco em pessoas surdas, esse trabalho também pode ser estendido para surdos cegos? Então, Luiz, a gente não discutimos essa situação do surdo cego, porque é uma especificidade, né? Não é simplesmente uma adaptação simples, né? Nós ficamos apenas trabalhando com o surdo, né? Com pessoa com surdez mesmo. Não focamos no surdo cego. Eu creio que isso seria uma junção até mesmo do trabalho que a professora Mafalda comentou, da Maiara, né? Que é lá do Retli, que já vem fazendo um trabalho de cartografia para a pessoa cega. Nós teríamos que fazer uma adaptação não. Tem que juntar as ideias aqui para construir, né? Mas a priori não pensamos, e durante a discussão a gente não trouxe a questão do surdo cego em si, né? Ficamos apenas a pessoa surda e no auxílio mesmo, né, da pessoa com surdez. Oi, Ringo. Então, temos o Ringo. Prazer, Ringo. Fique à vontade. Pessoal, primeiramente, eu peço desculpas porque eu estava tá baixo, tá baixo o teu som. Melhorou o som para vocês? Não, melhorou. Agora ficou uma faixa escura, só está aparecendo do seu queixo para baixo. É assim, né, gente? Vida de intérprete. Liga uma câmera, liga a outra. O microfone, eu acho que é até aqui, iniciar. Então. Agora aí. Agora tá. Dois. Agora tá. Não tem problema, fecha um. Meu Deus, deixa eu fechar isso. Meu Deus. Que estranho, não sei por que abriu duas câmeras. Não tem problema, né? Então, né, boa tarde, professor. Muito obrigado por me oportunizar aqui, falar com vocês.
professora Mafalda também, Thiago, eu estou muito feliz de ver você. A gente sempre conversa, mas igual uma colega falou, né? A gente nunca para ouvir o que o outro está fazendo. A gente sabe o que o outro faz, mas nunca para ouvir. E a Tânia também, né, Tânia, que também está aqui presente nesse evento. Pode não parecer, gente, mas essa pesquisa, esse material, essa produção acadêmica, científica, profissional, ela tem um grande impacto na nossa comunidade do Paraná. O Thiago sabe disso, a Tânia também sabe, eles que participaram por muitos anos da nossa luta profissional aqui de inclusão dessas pautas educacionais, sociais dos surdos, né? Porque esse material, ele não é só um material da linguística, da inclusão, da educação, da tradução, que assim seja, né? Ele é um material que oportuniza o surdo a ter um conhecimento fora do contexto formal. E isso é o que nós, profissionais da Libras, fazemos para além das nossas atividades, né, Thiago? E o inventário, alguém comentou sobre o inventário da UFSC, o inventário, ele é, sim, uma atividade que a universidade tem buscado recursos, né, para ampliar esse inventário, porque a principal dificuldade desse inventário é justamente na sistematização dos parâmetros da Libras. Basicamente, o que é isso? É como esmiuçar a língua a pontos equivalentes aos fonemas, por exemplo, para que, no momento da busca do termo, esses usuários possam fazer buscas de forma direta da Libras ou do português. E aí é que a gente tem essa importância dessa etapa que o Thiago fez, que foi fazer a escrita dos sinais. Porque através dessa escrita de sinais é que você consegue projetar esse vocábulo numa ferramenta de localização. É um trabalho muito difícil. Eu não sei se as pessoas que não trabalham com isso têm noção de como é complexo essa escrita, essa produção desse termo, esse sinalário, né? E eu não sei se vocês têm conhecimento, mas eu tive a oportunidade de participar, acho que faz uns 6 anos, numa apresentação aí na UniOeste, de uma dentista que também está fazendo um trabalho parecido com esse na área de dentística. Inclusive, eu tenho até o contato dela, inclusive ela fez um aplicativo, né, pela universidade, e esse aplicativo se tornou um aplicativo de atendimento. Então, ela tem como se fosse um glossário ao vivo, com as imagens, com os termos, com os sinais e com os vídeos, e ela o utiliza durante os atendimentos dela. Então, quando você pega esses tipos de produções que a gente está fazendo, como a do Thiago, dessa dentista, o meu também, né, que é um trabalho focado na área da saúde, então você consegue construir entre os pesquisadores, isso, Luiz, chama Odontolibras, o nome desse aplicativo. De como é importante essas iniciativas, né? E o mais legal de tudo isso é essa pesquisação, né? Nós, enquanto pesquisadores, fazemos parte desse contexto e produzimos e devolvemos para a comunidade surda aquilo que nos é possibilitado por meio, talvez, do inventário ou dos glossários termos. Eu acho que, como o professor falou, né, a importância, a professora Mafalda também falou, da importância do registro disso. Eu acredito que você deva registrar também, Thiago, até independente do inventário ou do glossário termo. Até como uma produção científica, pode, inclusive até um cartório, né, como um direito de propriedade intelectual, porque realmente você produziu esse material, né, e isso tem que ser registrado. Porque um processo de dicionarização na nossa área, ele é muito mais social do que linguístico, né? Isso você bem sabe. Então, um processo de aceitabilidade
do tempo é diferente. É por isso que nós utilizamos as simbologias, que eu coloquei ali a descrição da imagem, diferente do contexto. O próprio sinal de mulher, né? Se você pega esse sinal aqui, ele já não representa mais o que a mulher é. E assim, uma infinidade de termos. Então, essas inovações que nós vamos trazendo, justificando linguisticamente, socialmente, culturalmente, cientificamente, é importante para que a população surda também tenha acesso a essas informações e compreenda que esses conceitos são muito mais abstratos do que eles imaginam, como a própria professora Mafalda colocou, de como é importante o surdo ter esse direito de acesso por via da língua. Eu acho que é isso, assim, parabéns, né, o que puder ajudar e também participar com vocês, professor, a professora Mafalda também, o professor Jorge, os demais colegas aqui que eu estou vendo, que tem um monte de gente conhecido aqui no chat, né, o que eu puder, o Valdemir, o que eu puder ajudar e colaborar com vocês, né, nós estamos juntos nessa grande empreitada, né. Obrigado, Ringo. Bom revê-lo também. Trabalhamos na mesma instituição, mas quase não nos encontramos, né? A geografia não permite que a gente se encontre com maior frequência. Então, pessoal, cadê a Tânia? Tem mais alguém que gostaria de falar, perguntar, sugerir, enfim? Sinta-se à vontade, nós temos ainda, acho que uns 3 ou 4 minutos. Uhum. Porque eu dei um desconto aí até que o Tiago começasse. Tá? Então, temos aí uns 3... Vamos botar 5 minutos. Então, se alguém tiver interesse de trocar algumas ideias aí com o Tiago e com o grupo, enfim... Enquanto as pessoas assim se manifestam, Tiago, várias pessoas aqui estão te dando parabéns. Não vou aqui citar porque tem bastante gente, aí de repente eu acabo esquecendo alguém. Mas estão te dando os parabéns e dizendo que adoraram a sua apresentação. E todos eles também desejando aí um futuro brilhante para você, que continue nesse trabalho. Isso é muito gratificante e motivador, sem sombra de dúvida, né? Sim. Então, também, se você quiser se dirigir às pessoas que estão participando, fique também à vontade, né? Enquanto não aparece aqui alguém para fazer alguma pergunta. Eu só quero agradecer a participação de todos, né? E fiquei muito feliz porque o Eloir estava participando, eu não ouvi mais, acho que ele precisou sair, mas o Eloir participou da pesquisa, a Aline participou, a Tânia também participou, não presencialmente, mas participou, né? A professora Mafalda enquanto orientadora. Agradeço a Leandra, filha dela, uma querida também que está participando, o Ringo, a Nelis, todos os colegas, né, os surdos, ouvintes que estão participando mesmo. Agradeço todas as felicitações também, fiquei muito feliz de rever esse pessoal, né, as redes possibilitam isso para a gente, né, mas seria isso mesmo, professor. Então agora as pessoas estão realmente mandando parabéns, continuam, né, e então me parece que não há mais perguntas, né. Professora Mafalda e Ring, eu posso fazer intermediação entre vocês, né? Isso é muito importante. Estou vendo os comentários ali, né? Essa rede é bastante necessária, né? Que a gente precisa sempre ter essa entre as áreas, né? Então isso tudo é muito importante. A geografia precisa dos conhecimentos da tradução, precisa dos conhecimentos das letras, né? Então isso tudo é muito importante. Essas redes que a gente precisa fazer também para que a ciência possa desenvolver, né? Então, pessoal, é só assim uma observação. O nosso grupo Por Libras, ele reúne pesquisas com foco em 2 áreas, a linguística e a computação. Porque a minha formação de graduação e mestrado é na ciência da computação. O meu doutorado foi no Instituto de Estudos da Linguagem, o IEL, da Unicamp, e eu fiz justamente numa área
interdisciplinar, né? Então, o nosso grupo ele tem essa preocupação com os fenômenos linguísticos, tanto do ponto de vista do que acontece com a língua portuguesa, como também com o que acontece com a Libras, e agora mais de uns tempos para cá a gente está focando mais na Libras, menos em português, considerando tratar-se de uma língua oficial, já reconhecida, né, por lei e tudo mais, e que a própria Libras é uma língua. E como língua, ela é autônoma, ela é independente e tem seus próprios critérios, seus próprios registros gramaticais, e é para isso também que a gente precisa olhar, né? Então, de toda maneira, deixo também aqui o convite para todos os demais pesquisadores e participantes que, sempre que tiverem alguma ideia, alguma questão, ou qualquer... Se tiverem interesse em fazer contato conosco, fiquem bastante à vontade, que a gente também está nessa luta de a gente trabalhar com redes de pesquisa, não só no Brasil, como também fora dele. E aí eu lembro que a nossa próxima palestra de convidado externo será a professora Maria José, da Universidade de Barcelona. Depois teremos mais uma pesquisadora da UNB, e a última palestra nossa, com convidados externos, será no dia 8 de dezembro, com a Liona, professora Liona. Ela é surda alemã, e então ela já esteve trabalhando com a gente, inclusive presencialmente. Então, dia 8 de dezembro, ela fecha esse ciclo desse ano de palestras que são abertas ao público, né? Porque a gente tem reuniões internas, seminários internos, por conta das nossas pesquisas. Mas então, por favor, sintam-se bastante à vontade, estamos abertos e bastante interessados em a gente ir criando e fortalecendo essa rede de pesquisadores, de estudiosos, de pessoas que também pensam nessas e noutras questões que envolvem, no nosso caso particular, a Libras, né? Mas não só, as línguas de sinais de uma maneira geral. Então, aí eu, com isso, deixo meus agradecimentos, passo para a professora Tânia, para a colega Tânia, para que ela faça o fechamento, então, e vamos à luta, né? Ótimo. Eu também só tenho a agradecer a participação de todos, de todas, e parabéns mais uma vez, Thiago, pela sua brilhante pesquisa, participação. Não faltaram elogios, né? Muitos elogios. Obrigada a Janete, a Rosana e a Aline, que estiveram interpretando, né, fazendo toda essa intermediação via interpretação. Muito obrigada. Obrigada, prof, mais uma vez, professor Jorge, né, sempre nos motivando muito. Então, muitíssimo obrigada a todos e um ótimo final de semana, um ótimo feriado que vem aí, né, durante a próxima, um feriado emendado para alguns, para outros não. E aos servidores públicos, meus parabéns, amanhã, né? Mas antes do feriado nós temos aí a eleição. Então, como é que é mesmo, como é que a gente fala em Libras? Boas eleições para todos, com muita paz, e como deve, né? Uhum. É isso. Isso mesmo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigadão. Obrigado, pessoal. Obrigada. Muito obrigada.